Olá, meu nome é Paulo Cogos. Estou fazendo essa live para defender a corrupção, o peculato e o suborno. Eu estou fazendo essa live em resposta a um vídeo onde o Kim Kataguiri e o Arthur Duval do Mamãe Falei me citaram durante o tal do teste do sofá do MBL junto com o Rafael Haid. Eu não assisti o vídeo inteiro, somente a parte que me concerne, mas quase no final do vídeo eles me citaram, falando que o anarcocapitalista Paulo Cogos é um defensor da corrupção. E o Rafael Haid deu até que um bom argumento ali, que eu vou citar mais para frente no vídeo. Mas liberais socialistas, como são o Arthur Duval e o Kim Kataguiri, eles se puseram contra a corrupção e me criticaram. Eis aqui, então, um vídeo resposta. Na minha defesa da corrupção, é preciso ter em mente que existe uma premência da moralidade. A moralidade é o que vai reger os argumentos nesse vídeo. É a moralidade que deve reger as situações em que um suborno, um ato de corrupção, são bons ou não. Mas a corrupção no meio político é excelente. Eu vou explicar por quê. Suponha, por exemplo, que uma empresa de refeições está vendendo comida para os seus clientes. E um dos clientes suborna o garçom para trazer mais comida do que é devido, lesando o restaurante. Esse tipo de suborno de corrupção é uma violação do princípio da não agressão, é um ato de fraude, é um ato talvez até de furto, de roubo. O restaurante está sendo lesado nos seus negócios legítimos e, portanto, é um ato imoral. Agora, suponha que um ladrão assalta uma pessoa na rua. Ele vai usar esse dinheiro para comprar mais armas, mais munições para praticar mais assaltos. Suponha que um dos membros da gangue desvie uma parte desse dinheiro para whatever. Eis um ato moral. Ele roubou o dinheiro do assalto. Ele está lesando a gangue de assaltantes. Ele está impedindo que a gangue continue investindo nas suas operações criminosas. Eis aqui um ato moral. Eis aqui um ato ordenado. Então é só isso que define se a corrupção é boa ou não. É a premência moral. Agora vejamos a aplicação dessa teoria moral na corrupção política. O Estado, e vocês precisam entender isso de uma vez por todas, o Estado está em guerra contra a população. O Estado é uma gangue inimiga do povo. Nós estamos há 7.000 anos em guerra, a guerra da sociedade contra o Estado, da liberdade contra a tirania. E como toda guerra, ela segue princípios de guerra. Para começar, a ideia de que se nós permitirmos a corrupção, o Estado vai tributar ainda mais para financiar suas operações, é uma ideia falaciosa. O Estado tributa o quanto o povo permitir que ele tribute. A guerra política é um pouco diferente da guerra normal, ela tem as suas peculiaridades. Porque num combate militar puro, o povo ganha do Estado. Nós somos muito mais numerosos do que os fiscais da Receita, nós somos muito mais numerosos do que os políticos. Então, a principal ferramenta da guerra do Estado contra o povo é psicossocial. O povo, por doutrinação, por lavagem cerebral, acaba legitimando um certo nível de tributação. Se hoje o Estado chegasse aqui e desse uma de Maduro, começasse a cobrar 100% de imposto, haveria uma revolta. Não haveria ganho político para aqueles que estiverem por trás disso. Então o Estado tributa o quanto o povo permitir que ele tribute. Nós deveríamos não permitir nenhuma tributação. Nós deveríamos exigir zero de tributação. Usando meios letais para isso. É isso que eu defendo. Como bem foi dito lá no vídeo, sim, eu defendo que você ande com tanques de guerra nas ciclovias. Eu defendo que se o fiscal da Receita vier te cobrar imposto, você use o seu tanque de guerra para demovê-lo da ideia de te cobrar imposto, usando o seu canhão de 120 milímetros e a sua metralhadora calibre 50. É exatamente isso que eu defendo. Eu sou contra o gradualismo, contra o pacifismo, sou a favor de meter bala no Estado. Mas, voltando, é só a resistência psicossocial do povo que limita a capacidade de tributar do Estado. Ou seja, a ideia de que, bom, se desviarem X de verba de uma obra, o Estado vai voltar e nos taxar em mais X, isso não é verdade. O Estado nunca fecha o balanço. O Estado é um saco sem fundo. Ele vai te taxar até onde você permitir. O Estado tem a libido dominante. A ideia do Estado é impedir qualquer resquício de atividade espontânea, de liberdade de ação, de livre-arbítrio, e controlar cada aspecto da vida humana. Eles querem transformar a biopolítica, os piores pesadelos distópicos em realidade. É para isso que serve o Estado. Só o espírito anarquista se opõe a isso. Agora, esse espírito anarquista requer a defesa da corrupção política. Requer a defesa da corrupção. Vejam, se o povo for contra a corrupção, olha o que acontece.
Nós estamos impedindo ataques contra o Estado. O Estado possui capital. Assim como a gangue de bandidos que eu citei no primeiro exemplo, o Estado vai querer usar esse capital para reinvestir nas suas operações, ou de opressão, de repressão, ou de propaganda, de legitimação. Se o Estado usar o dinheiro, o erário, para investir em mais escolas, ele está investindo nas suas operações de doutrinação, de propaganda. Se ele investir em mais fiscais da Receita, mais polícia federal, ele está investindo nas suas operações de repressão. Ambas aumentam o poder do Estado. Se a população é contra a corrupção, ela está agindo como uma aliada do Estado. O Estado, além disso, pior, está causando harmonia no meio da população. Eu acho bom o Estado ser roubado. O Rafael Haid, o Rafael Lima também acha bom o Estado ser roubado. O Kim Kataguiri e o Arthur Duval acham ruim. Nós vamos brigar entre nós. Vai ficar eu e o Rafael contra o Kim e o Arthur. É exatamente isso que o Estado quer. Nós estamos brigando entre nós, quando deveríamos estar todos brigando com o Estado. Ele está, ao mesmo tempo, se blindando, fazendo com que a população inadvertidamente trabalhe a favor do Estado, impedindo que alguns agentes, rogue agents, assaltem o próprio Estado. Eu já disse isso, a única vantagem do sistema político é que ele não tem controle sobre o próprio sistema. Ele acaba sendo roubado pelos membros do Estado. Isso é bom para nós. Agora, o Estado, inteligentemente, demoniza a corrupção. Você vê que todo regime de esquerda gosta de fazer isso. China comunista, qual é o pior crime que você pode cometer ali? Corrupção. União Soviética, traição e corrupção. E qualquer babaquinha de esquerda que defende direito de vagabundo, direito de bandido, o cara é a favor do direito do champinha, de estuprador, você vai ver o cara, mas tem uma coisa que eu sou a favor da pena de morte, para corrupção. Todo esquerdalha, defensor de vagabundo e de bandido gosta de falar isso. Por quê? Não é coincidência. A corrupção destrói o Estado. É por isso que a esquerda defende estuprador, mas quer matar corrupto. Muitas vezes o corrupto merecia uma medalha, rapaz. Agora, e se a população for a favor da corrupção, ou indiferente à corrupção, e focar todas as suas energias contra a tributação? Aquela ideia, não importa o que o ladrão vai fazer com o meu dinheiro, ele não tem que me roubar. Aí o Estado desmorona. Porque está legitimada a corrupção, o roubo daquilo que o Estado roubou, mas não a tributação. Aí sim que a conta do nosso inimigo estatal não vai fechar. Voltando, o Estado está em guerra contra o povo. Nesta guerra, a tributação faz parte da logística. Nós precisamos destruir as linhas logísticas do inimigo. Agora, como nós estamos em guerra com o Estado, é preciso estudar os estrategistas militares. Von Moltke, um desgraçado, lutou na unificação alemã, na guerra franco-prussiana, invadiu a minha querida França, mas ele era um bom estrategista, inegavelmente. Von Moltke dizia que a guerra é uma questão de conveniência. Se é conveniente, eu vou à guerra. Se não é conveniente, eu não vou à guerra. Eu prefiro negociar. É intuitivo. Agora, se a população não foca suas energias de resistência contra a tributação, torna-se conveniente tributar. Não há resistência contra. A população deveria resistir contra a tributação e contra a política pública. Porque a política pública são as operações do empreendedorismo político. Se a população não resiste contra isso, torna-se conveniente o Estado continuar com as suas operações de guerra contra a população na forma de tributação e de políticas públicas. Se a população se resistisse contra isso e parasse de pegar no pé da corrupção, o que aconteceria? O Estado estaria com um problema. Seria bem menos conveniente empreender esse tipo de operação tributária contra a população, políticas públicas, e ao mesmo tempo, tudo aquilo que o Estado surrupiou de nós, os seus recursos, estão vulneráveis aos ataques dos corruptos, o que é bom para nós. Então, quando nós nos colocamos contra a corrupção, nós estamos nos confundindo. Veja a discussão que deu. Mas então o Estado, o corrupto pode roubar o Estado, não pode roubar o Estado? Não, começamos a brigar entre nós. Quando nós deveríamos deixar os políticos brigarem entre si. Você roubou o dinheiro, foi você que roubou, Vossa Excelência é um ladrão, Vossa Excelência é um safado, Vossa Excelência é um filho da... Vejam os políticos brigando entre si, os nossos inimigos brigando entre si, é exatamente isso que nós queremos, e esses princípios estão no hino da Inglaterra. Tem uma parte do hino da Inglaterra, do hino do Reino Unido, que fala exatamente sobre isso. Eu vou cantar aqui.
O Lord God, arise, scatter our enemies, and make them fall. Confuse their politics, frustrate their knavish tricks. Until our hopes we fix, God save us all. Prestar atenção na letra? Estamos pedindo a Deus para que espalhe, separe, divida nossos inimigos, façam eles ficarem confusos, frustrem os seus truques. Quando nós estamos contra a corrupção, o Estado está fazendo isso conosco. Quando nós somos a favor da corrupção, nós estamos fazendo isso com eles. Vamos lutar, vamos para a guerra. É guerra! Vamos para cima deles. Uma coisa que a população tem que entender, eu vou repetir isso ad nauseam no meu vídeo. Nós estamos em guerra contra o Estado. A determinação do conflito é Estado contra a sociedade. E o primeiro passo para vencer a guerra é o que eu chamo de determinação do conflito. Quem está lutando com quem? É a esquerda com a direita? É o Bolsonaro com a Maria do Rosário? É o Trump com a Hillary? Não. É o Estado contra a sociedade. Eu vou repetir isso ad freaking nauseam. Até entenderem. Além disso, tem outra coisa. Vamos voltar para o exemplo que o Rafael Lima deu no vídeo. O exemplo que ele deu foi o seguinte: imagine que o Estado entra em guerra contra um povo qualquer ali. Guerra imperialista, guerra propriamente dita. E ele vai comprar bombas para jogar em pessoas inocentes. Aí o general, o comandante ali logístico, desvia o dinheiro das bombas para comprar chocolates para a esposa dele. Isso é excelente. Quem é que não gosta do bom chocolate? Agora, pensa o seguinte, ele está frustrando um ataque militar contra pessoas inocentes, bombas que vão destruir civis. Ora, se nós temos um pouco de empatia com o povo que seria bombardeado, é claro que nós vamos apoiar esse ato de corrupção. O Arthur Duval, num ato de extrema perversão moral, disse, não, mas aí o Estado vai taxar mais, então deixa ele bombardear mesmo e pronto. O que nós estamos fazendo? Estamos sublimando o conceito de amizade em Cícero, um dos maiores pensadores romanos. O que Cícero dizia que é a amizade? É a harmonia entre os agentes, a harmonia entre os homens. Atos de benevolência. Eu não sei o que o Estado vai fazer, se ele vai me tributar mais, se ele vai me tributar menos. A hora que eu tenho essa empatia com uma pessoa que está sendo diretamente lesada por um ato estatal, no exemplo do Rafael Lima, a guerra, o bombardeio, mas nós poderíamos citar outros exemplos. Se o Estado vai investir, por exemplo, em mais fiscais da Receita, em mais operações de open market do Banco Central, ele vai lesar os pobres. Os pobres vão ser diretamente lesados. É possível que a curto prazo o Estado me taxe mais, mas se eu estou impedindo que o Estado faça suas operações, existem pessoas que estão sendo beneficiadas, pessoas inocentes que estão sendo preservadas de um dano. Só este pensamento de harmonia e benevolência, amizade entre os homens é que gera a necessária harmonia e coesão social para que nós consigamos resistir ao Estado. O Estado é organizado, é crime organizado. Ele às vezes perde o controle aqui e ali, mas ele é organizado. Essa perda de controle aqui e ali já está calculada pelos engenheiros sociais. Só a coesão social é que pode nos salvar disso. Além disso, agora uma análise mais filosófica. O ato de roubar um ladrão para impedir que ele empreenda uma operação imoral, no excelente exemplo do Rafael Lima ali, um bombardeio militar, é um ato intrinsecamente moral. Esse ato isolado vai compor uma mônada, para usar um termo de Leibniz, uma mônada moral. Ele tem ali uma substância que é moralmente ordenada. Como dizia o Leibniz, essas mônadas têm uma petição, uma tendência a adquirir novas percepções. E assim nós vamos construindo o nosso senso moral. Nós vamos criando uma tradição moral na sociedade capaz de nos preservar de qualquer crime. Mas se nós relativizarmos essa mônada moral, se nós formos relativistas morais e acharmos que não tem que mexer com a operação do Estado de taxar a população para usar isso para bombardear civis lá no raio que parta, nós vamos perverter toda a nossa percepção moral. Isso é grave. Muito bem. Agora vamos falar um pouco de economia da corrupção. Murray Rothbard, grande cara, ele dizia o seguinte: a corrupção é o lubrificante das engrenagens do comércio. Eu fiz um vídeo
que está lá no canal do Stone Garou, chamado Brasil, Inferno Socialista de Jure. Se nós seguirmos toda a legislação, toda a regulação, todo o código tributário do Estado, nós vamos virar Serra Leoa. Nós vamos morrer de fome. Graças a Deus, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Nossa Senhora Aparecida, existe o jeitinho brasileiro da corrupção. O que permite que o comércio no Brasil continue funcionando, as indústrias continuem funcionando, as empresas continuem empregando. Porque se elas fossem seguir a legislação do Estado, a África seria primeiro mundo perto de nós. O jeitinho brasileiro é uma das coisas que salva o Brasil. Além disso, a corrupção ela mitiga o dano. Vários economistas, inclusive Rothbard, Lemieux, que eu vou citar mais tarde, falam sobre isso. A possibilidade da corrupção, do suborno, abre uma alternativa menos pior. Vou dar um exemplo que todo mundo vai entender. Imagina um judeu lá na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Já dei esse exemplo no meu outro vídeo a favor da corrupção ali. Aí chega um nazista lá, o comandante do campo de concentração, Lagerkommandant, para levar ele para Auschwitz. A não ser que o judeu dê um cafezinho para o nazista. É claro que o judeu, pão duro que só, não vai querer dar dinheiro para o nazista, mas é melhor do que para Auschwitz. Então, o suborno é imoral, vai tirar o dinheiro do judeu inocente, mas é menos pior do que morrer em Auschwitz. A corrupção é assim. O cara vem lá na empresa e fala, eu quero 50 mil reais para não fechar a sua empresa. Ele não tem o menor direito de fechar a empresa. Isso é uma violação da propriedade privada. Mas eu prefiro molhar a mão do fiscal do que perder minha empresa. Certo? É uma alternativa menos pior. Como eu já disse, mais uma vez entra von Moltke aqui. O Estado é um saco sem fundo, ele vai tributar o quanto der. Mas tributar é uma medida impopular, todo governante sabe disso. Até quando é conveniente taxar a população? Vai chegar uma hora que o Estado não vai mais ter como financiar suas operações, não vai ser conveniente. Vai chegar um momento em que vai haver uma discrepância dentro do cálculo dos engenheiros sociais e eles vão preferir a impopularidade de cortar gastos. O comunista odeia cortar gasto. Os demagogos vivem colocando minhoca na cabeça da população para elas legitimarem mais e mais gastos estatais. Ó, vou dar um exemplo aqui. Debate do Ciro Gomes contra o Rodrigo Nel Constantino. Ciro Gomes acabou com ele. O Rodrigo Nel Constantino ficou sem argumentos. Por quê? Porque o Ciro Gomes usou essa técnica de dialética erística para ludibriar a população economicamente ignorante que assistiu o debate. Mas peraí, você vai cortar 1 bilhão? Vai cortar 1 bilhão de onde? Vai cortar da saúde? Vai cortar da educação? Cortando daqui e daqui. Dá bilhão? Dá bilhão ou não dá bilhão? Né? Ficou famoso o bordão ali. Aí a população vai pensar, vão cortar 1 bilhão de transporte de saúde. Não, a população acorda. Estão cortando 1 bilhão de operações do seu inimigo para te ludibriar. Aí o seu inimigo vai ser obrigado a te cobrar 1 bilhão de impostos. Você vai deixar? Nós temos que focar a nossa ira, a nossa fúria, nossa resistência contra a tributação. E aí o governo vai começar a perder popularidade. Se a corrupção rolar solta, o que é excelente, o governo não vai ter como financiar essas operações com a eficiência que ele queria. Vai chegar um momento em que ele vai ser obrigado a cortar esses gastos públicos, o que é excelente também. Ele vai perder popularidade porque a população é economicamente ignorante, a esquerda vai fazer propaganda? Vai. Mas chega um ponto em que seria menos pior para o governo do que a impopularidade de aumentar a taxação. E aí não vai mais ser conveniente para o governo continuar com essas operações, pelo menos não nesse nível. Mais uma vez citando aí von Moltke. Outra vantagem da corrupção, essa é espetacular, foi um insight que eu tive. Vamos voltar no exemplo do Rafael Lima, mas mudando um pouco. Ao invés de bombas, vamos supor que o governo vai construir ferrovias para passar as tropas para uma invasão. Obras de infraestrutura, docas para os fuzileiros embarcarem nos navios e atacar um país. Essas obras de infraestrutura gastam o quê? Concreto, gastam aço, gastam mão de obra especializada como engenheiros. Agora, voltamos no exemplo do Rafael Lima, o general desviou a verba do exército para comprar chocolates caríssimos para a esposa. Vamos supor, ele comprou o melhor que tinha lá do Lindt. O chocolate é um bem de consumo. O chocolate é menos relevante para o desenvolvimento de uma nação do que concreto, aço, engenheiros. Concordam comigo? É bem de consumo.
Quando o governo está desviando recursos da sociedade para financiar operações fora do sistema de preços, fora da racionalidade econômica, ele está causando uma enorme distorção no mercado de bens de capital de extrema importância estratégica, como aço, concreto, engenheiros, mão de obra especializada. Se o general desvia a verba para comprar chocolates para a esposa, vai haver uma distorção no mercado de chocolates. Mas convenhamos que uma distorção no mercado de bens de consumo é menos grave do que uma distorção no mercado de bens de capital estratégico. A corrupção não é sempre, mas a corrupção tende a fazer isso. Tende a mitigar as distorções dos gastos governamentais nos setores mais estratégicos, levando essa distorção, o que não é bom também, mas é menos pior, para o mercado de bens de consumo. Imagina ali o governo vai gastar em saúde. O que é um gasto do governo com saúde? São equipamentos médicos caríssimos, mão de obra especializadas, mal empregados, mal alocados, os doentes nas filas dos hospitais, sem nenhum planejamento racional de alocar um determinado equipamento para uma determinada área onde haja maior incidência ou menor incidência de uma doença, o tipo de equipamento para o tipo de doença. Meu pai, que é médico, entende muito disso. Qualquer dia eu vou chamar ele para fazer uma live aqui só sobre saúde. Vou fazer uma live juntos aqui sobre healthcare economics. Vai ser bem louco isso. Mas o fato é que vai haver uma distorção letal no mercado de saúde, o que é gravíssimo. E aí, todo mundo que estuda Public Choice, escola austríaca aplicada a Public Choice, sabe que o governo vai ter ainda mais incentivos para regular o setor privado de saúde nesse caso. Quanto mais ele investir em saúde pública, que na verdade é doença pública. Agora, vamos supor que o ministro lá da saúde, etc., o burocrata XYZ, desviou tudo isso para comprar vestidos para a esposa. É sempre a esposa, a mulher dá gasto que só, né? Inclusive, pausa para piada. Tem aquele cara que falou assim, eu tô meio chateado, por quê? Descobri que a minha mulher é keynesiana. Como assim keynesiana? Ela sai gastando para sair da depressão, quando ela tá deprimida. Bom, voltando. Aí ele vai lá e compra vestido para a esposa. É ruim que haja uma distorção no mercado de vestidos de luxo? É, mas eu acho menos pior do que uma distorção no mercado de saúde. Resumindo, é isso. O que mais que eu gostaria de falar aqui? Bom, por que tem corrupção? A corrupção é um efeito colateral da política. Quando nós abandonamos a lógica da propriedade privada, nós causamos contradições no seio da sociedade, e um efeito colateral disso vai ser a corrupção, mas a corrupção não é um efeito colateral ruim. Efeito colateral geralmente costuma ter o sinal moral diferente daquilo que o causou. Então, por exemplo, um medicamento vai curar uma doença, efeito colateral, enjoo. Enjoo ruim, cura a doença bom. Política é ruim, o efeito colateral dela, que é a corrupção, é bom. É isso que eu tô falando. E digo mais, nós temos que combater não o efeito colateral, mas aquilo que o causou, que é a política. Mas, para todos os efeitos, a corrupção serve para mitigar os malefícios políticos, principalmente da política democrática. Eu sempre falo, pior do que o próprio Estado é a democracia. O Estado, o pior aspecto do Estado é que todo Estado, mesmo que seja uma monarquia, mesmo que seja uma monocracia, ele tem componentes democráticos, demagógicos. Isso é o que é de pior. A política democrática é uma tragédia. Pequenos grupos organizados, lobistas, se organizam para usar todo o aparato coercitivo do Estado para atacar a população inteira. A maioria é esmagada pelos interesses de uma minoria bem organizada. E a maioria manipulada se junta para esmagar os interesses das minorias individuais. É uma tragédia total. O que é a corrupção? A corrupção é a mitigação dos danos da política democrática. Então vejam, através da manipulação, através dos seus artifícios malignos, um governo democrático consegue aprovar uma regulação contra uma empresa, matando empregos, gerando carestia e assim por diante. Todo esse aparato democrático demora para entrar em efeito. O governo precisa subornar a mídia, artistas, criar uma certa cultura intervencionista para depois aprovar esse tipo de coisa. A corrupção não precisa de nada disso. A corrupção precisa de um empresário disposto a subornar um fiscal e um fiscal disposto a ser subornado. Então todo o mecanismo democrático maligno morre ali. Quando um agente localizado se organiza, negociam e conseguem driblar a imposição coercitiva da política democrática.
Seria melhor se nada disso existisse, é claro. Mas como eu já disse, a corrupção é uma saída menos pior para esse empreendedor. Existe um economista que é muito bom, que é o Pierre Lemieux, é um economista francês. Ele vê o suborno, corrupção, como um imposto. Existem os impostos que o governo cobra, e para uma certa atividade regulada, existe esse imposto na forma de suborno. E muitas empresas fazem isso. Vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo tinha ali o Bahamas. O que era o Bahamas? Era um bordel. Se vocês não sabem, apesar da atividade de prostituição ser liberada no Brasil, a atividade de cafetão é proibida, o que é um absurdo. Porque dentre todos os intermediários de uma economia, o mais benéfico costuma ser o cafetão. É claro que a prostituição é uma atividade moral que não devia existir, mas ela deveria ser abolida por meios morais, religiosos, não por regulação, proibição, nada disso. Sou completamente a favor de liberar a prostituição. E o cafetão, e existem estudos econômicos sobre isso, ele aumenta a segurança da prostituta. Ele permite que ela trabalhe menos horas, se desgastando menos, e ganhe mais. E existem várias estatísticas que demonstram isso. Enfim, é um absurdo proibir a atividade de cafetinagem. E o Bahamas era um lugar de cafetinagem. Era um bordel. Como é que ele funcionava? Ele funcionava na base de suborno. Os subornos já entravam ali no cálculo contábil da empresa. Era de tão regular que era. Claro, ele era frequentado por político, por policial, por juiz. Inclusive, uma vez, num certo dia 12 de maio, tava um monte de carro oficial parado ali no Bahamas, né? Poder Legislativo, Poder Judiciário, Poder Executivo, Polícia Federal. Aí o cara falou, caramba, o que tá acontecendo? Aí vão fechar o Bahamas? Não, é Dia das Mães, eles vieram visitar as mães. Esses FDP aí. Mas é um imposto que eles pagam. Pior seria se fechasse o Bahamas, afinal, como eu já disse no meu outro vídeo ali, regulação é descivilização, tá no canal do Stone Garu também, procura. A regulação é muito pior que o imposto. E digo mais, a corrupção, embora o insight do Limier seja interessante, de falar que a corrupção é um imposto, a corrupção é menos pior que o imposto. Porque no imposto nós não temos poder de barganha, o Estado taxa e acabou, obedece ou vai para a cadeia. Já no suborno, você tem um certo poder de barganha. Você pode negociar com o fiscal. Você fala, não, isso não vou pagar. Não, isso é muita coisa. Agora você está me achacando. E o fiscal, ele tem interesses que são menos desordenados que os interesses do Estado e muito menos desordenados que os interesses do Deep State. O que o Deep State quer? Coisa satânica. O que o Estado quer? Te escravizar. O que o fiscal quer? Uma TV de plasma. É mais negociável, entende? Claro que ele devia tomar um tiro na cara também, esses fiscais. Não devia existir nenhum deles. Agora, quanto mais nós formos contra a corrupção, mais o Estado vai financiar um exército de fiscais. Chega! Por fim, o Limier fala o seguinte: o imposto é uma atividade monolítica, monopolista do Estado. Já os fiscais, eles competem entre si. Existe uma competição entre subornadores para ver quem oferece mais jeitinho por menos preço. E aí ele resume com uma frase brilhante, o Limier. Give me liberty or give me freedom to bribe. Ou vocês me dão liberdade ou me dão pelo menos a liberdade de subornar. Para finalizar o vídeo, já deve estar ficando grande, pensem o seguinte, a corrupção nos faz humanos. A corrupção é um refrigério, ela mostra que nós somos humanos, ao invés de simplesmente sublimarmos tudo aquilo que nos caracteriza como seres humanos, nossas aspirações, nossos anseios, e rendermos tudo isso ao nominalismo legislatório, nós ainda conseguimos ser corruptos. Isso é excelente. Isso mostra que nós ainda temos um coração de carne. Mas qual deve ser a nossa atitude? Lembre-se, o Estado sempre cresce quando ele joga a população contra ela mesma, estilo fiscal do Sarney. Não, o Estado vai nos matar. Respeita o Estado, obedece o Estado, faz tudo que o Estado quer, senão ele vai nos matar. E assim o Estado cresce e a população briga entre si. Qual a atitude correta? Nos unimos contra o Estado. Está na Bíblia. A história de Matatias, que era um Cohen, sacerdote judeu, durante a dominação dos gregos seleucidas. Antíoco
Quarto, Epifânio, queria proibir a religião judaica, aquela religião judaica mosaica que era precursora do cristianismo. Ele queria proibir aquilo. E ele obrigou os judeus a fazerem sacrifícios de animais para os deuses gregos, os pagãos. Aí um judeu se rendeu e falou, então tá bom, vou fazer o sacrifício para os deuses gregos. O que o Matatias fez? Ele tirou a arma dele, matou esse judeu, matou o grego que estava obrigando e liderou uma revolta de macabeus contra a dominação dos seleucidas. Excelente. Ao invés de brigarmos entre nós, não solega não, senão o Estado vai cobrar mais imposto de mim. Não seja corrupto não, senão o Estado vai... Vamos nos unir. Vamos fazer como Matatias. 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 27, está na Bíblia. Quem for fiel à lei e permanecer firme na aliança com Deus, siga-me! É isso que nós temos que fazer. Ser fiéis a Deus, não ao Estado. É isso. Deixa eu ver se tem algumas perguntas. Eu não consigo ver as perguntas aqui. Vou ver se eu consigo ver as perguntas no YouTube. Agora vocês vão me desculpar, porque vocês sabem como é que eu sou na parte técnica, né? Eu quero ver se tem alguma pergunta relevante. Aí eu já acabo o vídeo. Espera só um pouquinho, uma paciência aqui, 10 segundos. Que eu tô abrindo. Consegui. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta relevante. Estão falando do Daniel Fraga. Vejam o vídeo do Daniel Fraga mandando os gangsters da Polícia Civil para aquele lugar. Excelente. Certo. Tá, tem um monte de comentário babaca que eu não vou responder. Bom, para terminar o vídeo, eu quero dizer o seguinte, eu não arreguei pro Conde, não. Eu tava na maior correria essa semana. O Conde vai apanhar muito. Inclusive, no meu debate contra o Conde, voltando a falar aí dos gregos seleucidas, eu falei, bom, Alexandre o Grande era um fascínora. Aí ele falou, não, ele não era um fascínora, ele tinha direito de matar os outros porque ele tinha um projeto helênico. Era baseado nesse projeto helênico que o Antíoco queria acabar com o judaísmo, que é o precursor do cristianismo. Quer dizer, se dependesse do Conde, por ele ser um covardão, nós nem teríamos cristianismo hoje. Bom, então é isso. O Conde vai apanhar. Aguardo o próximo episódio. E viva a Catalunha Libre!